todos os dias estudo alguma coisa diferente. E antigamente não... E antigamente era uma obrigação, era horrível sim. ter que o fazer. E por isso as minhas médias não eram assim aquelas aceitáveis para seguir um curso de medicina ou um curso... mas ainda assim, foi aí que eu descobri porquê. Porque na altura o curso eu tirei a licenciatura em Ciências da Nutrição, mas na altura era Engenharia Alimentar, era Nutrição e Engenharia Alimentar. E eu não me via numa engenharia, era a parte da engenharia que me deixava ali mais reticente. Pronto, na minha altura, caso do destino ou não, dei ali um pontapé na disciplina de Química e fez com que abrisse o primeiro curso de Ciências da Nutrição em Lisboa, na zona de Lisboa, porque o primeiro curso seria no Porto. E então pensei, não é tarde nem é cedo, é através da alimentação que se torna um medicamento e que a pessoa se pode tornar muito mais saudável, muito mais qualidade de vida. Hoje em dia não penso que seja só a alimentação, é todo um estilo de vida. Sem dúvida, mas isso foi... E quando comecei a estudar cada vez mais, estou apaixonada pela minha Era profissão. isso que eu ia dizer, apaixonou-se e não larga mesmo Sim, a área. não, é paixão íntima. E depois terminou o curso, o que é que aconteceu? Olha, eu, na verdade, terminei o curso em Inglaterra porque eu fiz o programa Erasmus, mas fiz mais extenso do que aquilo que normalmente se faz. Sim. E então fui para lá antes e vim para lá depois porque o estágio curricular seria só num semestre e eu, como fiz um estágio em investigação, tive lá 1 ano e qualquer coisa. E por isso vim para cá com uma perspectiva completamente diferente. A minha perspectiva seria até voltar para fora, porque, por incrível que pareça, o azeite não é igual aqui, não é igual na Inglaterra e não é igual, talvez, noutro país. Portanto, as condições, se as terras não são iguais, portanto, os alimentos que nós temos são diferentes. E a forma como eles interagem com o nosso corpo é diferente. Portanto, e ter esta experiência no dia-a-dia, senti-la na pele, eu costumo dizer que nós, quando sabemos, é uma coisa, mas quando sentimos na pele é outra. Então toda a gente sabe que fumar faz mal, mas quando sente o coração a apertar, aí é que a coisa muda, não é? Falta de respiração. Exato. Aí é que muda. E é um bocadinho assim, acho que viver às vezes fora também nos faz dar valor a outros. Então, conforme ia estudando, também ia experimentando em si? Para ver as mudanças? Sim, isso. Duvido que haja nutricionistas que nunca façam isso. Mas sim, fui fazendo isso e depois com algumas colegas que se tornaram amigas, a facilidade para fazer isso, porque há uma confiança no trabalho da minha colega, e então, olha, vamos fazer isto, vamos fazer assim, e a pessoa entrega, porque nós fazermos a nós mesmos é sempre mais... Eu faço porque é o meu estilo de vida, não propriamente porque eu esteja a fazer um plano alimentar para mim, não é? E uma estruturação para mim. Mas claro, depois vou aplicando esse conhecimento no meu próprio dia-a-dia. Então, houve acertos a fazer a alimentação? Muitos, sim. Nós não nascemos ensinados, portanto, e provavelmente muitos mais virão, sim. E lá está, sentia-se bem na altura, mas que queria era experimentar, ver qual é a diferença. Sim, sempre me senti bem, só que a questão da saúde faz muita diferença. Eu posso me sentir bem... olha, um exemplo que eu costumo dar é a questão dos alimentos biológicos. E até já escrevi artigos no blog sobre isso, etc. Mas e estamos a falar pelas toxinas que entram no nosso corpo. Então é uma escolha que eu estou a fazer, não necessariamente também para me sentir bem comigo mesma, porque sei que o meu corpo vai interagir de outra forma com os alimentos. Okay? Para ele não ter que desintoxicar tanto, para não ter tantos problemas. Então esta é uma escolha que eu faço para me sentir bem por dentro, até saber... Ok, o meu corpo está a funcionar melhor, portanto, eu vou estar melhor. Muito por aí. Não que eu tivesse algum problema que me sentisse... Claro que como mulher, e todas as mulheres sabem, não é? Como mulher há sempre qualquer coisa que temos a apontar. E isso, der para onde der, isso vai sempre acontecer, não é? Mas o importante é mantermos o foco e percebermos o que é que realmente é importante para nós. E para mim, é importante a saúde e eu estar bem, ter qualidade de vida... E lá está, isto parece aqueles clichês, mas que sentidos na pele faz toda a diferença. É acordar às 5 ou às 6 da manhã com todo o vigor, como se acordasse às 8 às 10. E isso faz muita diferença, ter energia para o fim do dia. Tem a ver com a alimentação? Tem a ver com a alimentação, tem a ver com a higiene do sono, tem a ver com o exercício físico, tem a ver com a gestão de stress. É importante fazer uma gestão emocional, ter um equilíbrio emocional, isso é fundamental. Portanto, eu costumo dar o exemplo que nós temos 2 rins. Podemos viver só com um? Podemos. É a mesma coisa, não é? Pronto. Então é exatamente a mesma coisa. Nós temos que ver um todo.
E por isso, aos poucos, passo a passo, cada pessoa vai fazendo o seu ritmo, progresso, não é? exatamente, o seu progresso. Acho que isto acaba por ser quase como um desenvolvimento interior, digamos assim, um desenvolvimento pessoal. A pessoa vai progredindo no seu dia-a-dia e na sua vida. Então, eu desde sempre achei que seria interessante informar as pessoas dessa forma, dessas curiosidades, dessas coisas práticas do dia-a-dia. O que nos interessa é a coisa prática. Toda a gente sabe que ninguém deve comer um bolo todos os dias, não é? Sim. Então isso já é de senso comum. E eu gosto de dar fazer entender o porquê, porque quando nós entendemos o porquê, a coisa corre muito melhor, flui, não é? E então surgiu a página do Facebook. O blog surgiu em 2018, muito mais tarde, já havia blogs. Aliás, eu ainda digo que o meu blog ainda é muito arcaico, porque na altura foi uma sugestão de uma amiga que tinha um blog, porque eu escrevia na página do Facebook, mas entretanto todas as estruturas destas redes sociais foram alterando e eu não poderia escrever um artigo, não é? Um artigo, uma pessoa que goste de ler sobre alimentação e saber quais são as escolhas, que esteja ali aquela sua leitura de praia, estar descontraída. E nas redes sociais, efetivamente, eu não conseguia fazer um artigo tão extenso. E até porque se torna aborrecido estar ali a ler um artigo muito extenso. Então foi aí que eu resolvi fazer o blog, porque essa amiga que estou a referir, ela tem um blog de cozinha. Fomos tirar, eu desafiei a fazer umas barritas saudáveis e ela lá fez, porque eu nesse aspecto costumo dizer que cada macaco no seu galho, que eu não sou chefe de cozinha e por isso eu, sim, sei sugerir alterações, faço a parte nutricional, mas deixo essa parte para quem gosta e quem está dedicado a isso. Sim. Então, pronto, foi aí na altura, ela disse, devias fazer um blog porque assim escrevias à vontade. E assim foi. Escrevi um blog e pensei, este blog é para aquela pessoa que quer ler, aquela pessoa que quer dedicar a si. É um público muito específico, mas é aquele público que eu costumo dizer que o meu sucesso é o sucesso da pessoa que eu tenho à frente. Então, eu quero que aquela pessoa tenha sucesso a longo prazo. São nós, senhoras, eu olho que eu acompanho meninas de 8 anos e senhoras de 80. Sério? E todas nós temos sempre, nesta fase de vida, sempre a postura das dietas. Sim. E eu acho que é muito, além de ser muito redutor para nós mulheres, é muito gastador na nossa vida ao longo do dia. E é o que é mais procurado nos alimentos. Tudo aquilo que é light, então isto vai-me fazer bem, não vou engordar, vou comer só para me saciar. Certo. É assim, a questão dos light também é todo um outro patamar, não é? Sim. Porque os light, os diet, todas essas expressões... A percentagem menos X de açúcares... Sim, isso aconteceu porquê? Na verdade, eu costumo dizer que aquilo tem um objetivo. Depois é que se generalizou para uma forma muito... talvez não errada, mas demasiado generalista. Ora, esses produtos foram feitos, quando foram pensados pela indústria alimentar, já há muitos anos, eles eram feitos para uma população específica, que normalmente tinha patologias. Estamos a falar de um colesterol, de diabetes, ou até de doença celíaca. Então, para uma pessoa que tinha diabetes, começaram a surgir alimentos light. E light o que é que significa? Que há uma redução na tal percentagem, exatamente, que... relativamente ao produto de origem. Então, se é relativamente ao produto de origem, não quer dizer que aquele alimento passou a ser magro. O que ele tem é menos percentagem de um dos ingredientes relativamente ao produto pensado originalmente. Eu costumo dar o exemplo do queijo. Nunca vai haver um queijo que seja magro, por mais light que seja queijo. A questão está relativamente ao produto pensado originalmente, tem menos teor de gordura. Ou nos iogurtes, menos teor de açúcar, ou problemas nas doenças celíacas que há isento do glúten. O que acontece? Com o evoluir dos estudos, começou-se a perceber que havia benefícios em adotar determinados alimentos que esses produtos conseguiam oferecer. Ou seja, mais baixos em açúcares. Agora, hoje em dia, já se fala muito no isento de glúten pela questão da inflamação. E então começou-se a generalizar muito o diet, o light, etc., para as dietas. E aqui isto vai nas dietas. E não necessariamente perdeu-se um bocadinho o foco do que aquele teor em gordura era para as pessoas com dislipidemia, ou seja, colesterol elevado e problemas de triglicéridos, etc. Então generalizou-se. Não quer dizer que não seja mau, é preciso saber interpretar. Pois é isso. O que é que uma pessoa que procura isso,
diminuir os açúcares, esse tipo de alimentos, o que é que elas devem ter em atenção? Pronto, então é assim, em primeiro lugar, o que eu aconselho sempre é olhar para a lista de ingredientes, sempre, porque ela está escrita por ordem decrescente de quantidade. A pessoa tem normalmente a tendência para ir verificar a tabela em primeiro lugar. Não, a tabela simplesmente nos mostra por porções entre a tal lista de ingredientes. Ora, se eu tenho na lista de ingredientes que não são interessantes, como açúcares e amido de milho, que pode ser farinha, eu costumo dizer que amido de milho é maisena, não é? E então, iogurtes com maisena. Então, primeiro nós temos que olhar para a lista de ingredientes, ver o que é que está em quantidade, porque o rótulo, aquilo que está escrito na parte de frente do rótulo, apenas nos indica a característica que diferencia aquele produto alimentar. Exemplo, temos o pão. Então, o pão de centeio. Não quer dizer que ele não leve trigo, porque se for à lista de ingredientes, o centeio deve estar em terceiro ou quarto lugar. Então, o que quer dizer é que aquela é a característica que diferencia aquele pão, que é um pão de centeio. Então, primeiro sim, vê-se o rótulo da parte da frente e depois verificar então a lista de ingredientes e só depois então a tabela nutricional. Muito bem. Isso é importante as pessoas terem noção. Não, isso é muito importante. Não é só ver a validade dos produtos. Não, e muitas vezes isso também é mais uma questão de segurança alimentar e qualidade organolética, ou seja, de sabor, de textura, porque muitas vezes os produtos alimentares, é como os iogurtes, quem nunca comeu um iogurte em casa fora de validade, dois, acontece haver pessoas que não é? Mas muitas pessoas, 2 ou 3 dias ou uma semana, olha, comi aquele iogurte quase um mês depois e ainda estava bom. Pronto, porque tem a ver mesmo com a segurança alimentar, já não pode ser vendido, porque pode mudar até a própria textura. Claro que para o nosso dia-a-dia isso pode ser pouco significativo. E a pandemia? O que é que trouxe a pandemia? Bem, a pandemia, na minha experiência, nas várias consultas, é completamente díspara, porque eu tanto tive pessoas que a pandemia foi um horror, porque estavam dentro de casa, tinham acesso a todos os alimentos que não queriam, ou por causa dos miúdos lá em casa, ou por causa do marido que come isto e aquilo, e que era muito mais difícil manter o foco do que outras pessoas que, entretanto, foi muito mais fácil, porque não iam a restaurantes, porque não conseguiam, não tinham uma vida social tão ativa, acabavam por ingerir menos álcool, e não estamos a falar de grandes quantidades de álcool, mas um pingo de vinho todos os dias, ao almoço e ao jantar, faz a diferença para uma pessoa que depois de repente só bebe ao fim de semana com o marido e é só de vez em quando. Então a pandemia trouxe essa dicotomia muito grande. E dentro de cada caso, depois é preciso saber, claro, equilibrar e dar esse equilíbrio, quer através da alimentação e quer através da gestão emocional. E ao longo da pandemia entravam em contacto para tirar algumas dúvidas, pedir ajuda? Sim, muito. Eu comecei a dar consultas online, davam consultas online, mas também depois, no segundo confinamento, já era possível os cuidados de saúde. Sim. Então eu deslocava-me ao consultório para dar as consultas, sempre que as pessoas se sentiam à vontade para isso. E aqui à parte, a nível fazer consultas online é a mesma coisa? Depende do objetivo das pessoas. É eficaz, é viável, mas eu, por exemplo, acompanho também atletas e acompanho, sei lá, senhoras de 80 anos e de 70 e qualquer coisa. Sim. E nem sempre é fácil, quer o decorrer, quer o rigor das medidas que nós chamamos de medidas antropométricas, que são os perímetros, a bioimpedância, que é aquela balança que diz, que é o analisador corporal que diz tudo, a percentagem de gordura, pronto, tudo exato. Essa Ninguém amiga gosta dessa balança. Não, o truque está aí, é criar uma boa relação com ela. Então, eu chamo-a sempre de amiga. E as pessoas dizem, não é minha amiga, vai ser, o objetivo é ser. É isso mesmo, sim. E então aí pode ficar um bocadinho aquém. Mas quando estamos a falar de emagrecimento, etc., aí há uma margem muito grande. Dá para, sim, ou de uma gravidez também. Objetivos, sim, depende muito de caso para caso.